Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há mais de 21 anos. E tô aqui gravando novamente esse vídeo para mostrar a minha coleção de card games. Eu já gravei esse vídeo de manhã, mas ele deu problema no arquivo e eu não consegui fazer o upload, então eu vou ter que gravar de novo, tá bom? Então vamos lá apresentar os meus card games. Qual que é a minha história com card game? Eu sempre gostei muito de card game, sempre fui muito fã, mas na década de 90, quando eu era criança, adolescente, eu não consegui ter uma coleção por questões financeiras. Minha mãe sempre trabalhou como dona de casa e meu pai sempre foi torneiro e era muito difícil conseguir coisas além do necessário. E eu comecei a minha coleção de card game pra valer. Eu consegui, juntando muito dinheiro, comprar 2 baralhos de Spellfire na década de 90 e foi só. Minha coleção na década de 90 foi só. E eu retomei depois, com 30 anos não, com 32 quando eu casei, que a minha esposa viu o meu gosto assim por essas coisas. Eu sempre estava falando, comentando com ela, e ela me deu de presente no Natal uma caixa com mais de 500 cartas de Magic e algumas cartas de Yu-Gi-Oh! Também. E aí eu comecei, então eu estou fazendo aqui aos poucos e vou mostrar para vocês algumas coisinhas. Por que no canal de RPG Solo? Porque é uma coisa que eu acho que é relacionada, são parentes. E todo jogo que eu mostrar aqui, na verdade, eu gosto de card game, e o que eu mais gosto é de criar regras para jogar ele solo. É um exercício mental, um divertimento que eu faço. Então tudo que eu mostrar aqui, eu criei regras para solo. A maioria eu já disponibilizei na nossa comunidade. Tem alguns vídeos aqui, e tem outros que vão aparecer em algum momento ou outro, tá bom, galera? Vou começar mostrando esse aqui, que é o card game do Hobbit, que foi lançado aqui pela Devir, e eu comprei a última unidade que tinha no estoque. Então você até encontra isso nos mercados livres da vida, né? E é um jogo bem bacana. Aqui, ó, é uma caixinha só. Ele não é um TCG, um card game colecionável, ele é só esse baralho mesmo. E ele tem uma arte muito bonita, dá uma olhada. Ele é baseado, na verdade, as regras dele são bem fáceis, que ele é uma variação, ele é uma evolução do Uno. As cartas têm cores, tem 4 cores, os valores importam, mas ele é interessante porque você, cada jogador, tem a versão solo, controla um personagem. Então você pode ser o Bolg, o Gandalf, que aqui o Gandalf tá uma cara bem D&D mesmo, né? Bem D&D das antigas. O Smaug, que desenho fantástico. O Bilbo. Ou o Thorin. Então é um jogo que pode ser jogado em até 5 pessoas, cada uma controlando um personagem, e é o bem, representado pelo Gandalf, o Bilbo e o Thorin, contra o mal, representado pelo Smaug e o Bolg. Muito bacana. Tem muita gente que falou mal desse jogo quando a Devir lançou, pelo fato dele ser bem simples. As regras são bem simples. Eu não vejo isso como uma coisa ruim, eu vejo isso como uma vantagem. Eu achei aqui na internet as regras solo dele, que é muito bacana, e legal que as regras solo são mais complicadas do que as regras oficiais. E eu gosto bastante desse jogo aqui. Vou primeiro apresentar esses mais raros. O próximo é uma coisa bem rara, que são esses 2 decks de um card game de Dragon Ball. E por que esse material é raro? Porque esse material ele foi feito por brasileiros, uma mini empresa lá de Bragança Paulista. Eles fizeram esse jogo e lançaram 3 decks. Eu consegui comprar 2, que é o deck Aliança, o deck Salvação, e tinha mais um deck, que era o deck Destruição. Quando eu fui comprar, infelizmente a empresa fechou, e hoje em dia esse material é raríssimo você encontrar isso daqui. Porque é um jogo, ele é inspirado no Yu-Gi-Oh!
só que com uma temática de Dragon Ball. E é muito, mas muito bom mesmo. Tem aqui as cartas e tudo mais. O material bacana. O fundo das cartas é bem bonito. E eu lembro que eles vendiam o Playmat também. E esse deck salvação. E além disso ele vendia umas cartas avulsas que não estavam em nenhum deck. Eles investiram bastante nisso. Infelizmente não deu certo. Mas é um jogo bem legal. Eu não sou muito fã de Dragon Ball. Não porque eu não goste. Tá de ponta cabeça? Não tá certo. Simplesmente porque eu não conheço muito bem o Dragon Ball, mas eu acho esse jogo muito interessante, muito bacana. O próximo que eu vou mostrar, deixa eu dar uma olhadinha aqui, é onde tudo começou. São aqui 2 decks de Spellfire. Esses decks, galera, eu comprei em 1996 e eu me orgulho muito, deixa eu mostrar pra vocês, né, de dizer que as cartas estão exatamente como elas eram no momento em que eu comprei. Eu não sei como, eu levei isso para todos os lugares que eu me mudei. Eu já morei em mais de 8 lugares, 8 cidades diferentes desde então. E eu consegui preservar isso. Perdi muito livro de RPG nesse processo, mas essas cartas eu consegui guardar. Eu adoro Spellfire. O método solo de Spellfire, na minha opinião, é 50 vezes melhor do que o método em dupla. E eu adoro esse jogo, eu gosto muito. E eu disponibilizei lá na nossa comunidade um arquivo com todas as 400 cartas da primeira edição para impressão em português. Tá? Porque é um card game que está fora de catálogo há quase 20 anos e não tem previsão nenhuma dele voltar. O momento é outro, dificilmente vai voltar, então não vejo como prejudicando a Wizard of the Coast. Na época ainda era TSR, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui de diferentão. Tem esse aqui, que eu gosto bastante. Que é o Lord of the Rings Trading Card Game. Que é um jogo que foi lançado na época que os filmes estavam sendo lançados. E que apresenta imagens do filme como ilustração. Então é bem bonito as cartas, um visual bem legal. Ele é um jogo um pouco complexo. O manual de regras ele é bem grandão. E eu fiz uma versão solo dele também. Eu ganhei de um aluno de uma das escolas em que eu dei aula, que me deu não só esse, mas me deu outro que eu vou mostrar para vocês. Eu fiquei bem feliz, porque eu estava atrás disso há bastante tempo. E fiquei bem feliz quando ele me presenteou. Outro que eu gostaria de mostrar são minhas cartas do Naruto, o TCG oficial, né? Tem aqui 3 decks, vou pegar um deles. Que na minha opinião é o card game mais bonito que eu já vi. O layout das cartas, que eu falo assim, o design das cartas, as cores escolhidas. Eu acho isso de um bom gosto, gente. Eu acho isso muito bacana. O material também, parece que ele é um pouco mais... Ele vem de um tipo de material que é um pouco mais nobre do que as cartas tradicionais de Magic e Pokémon. E é um jogo bem bacana. Foi esse jogo aqui, galera, o Naruto Trading Card Game, que inspirou o Fabian a fazer o Battle Scenes, o Marvel Battle Scenes. Tem várias mecânicas aí que vocês vão reconhecer. Ele não copiou, galera, foi inspiração mesmo, porque as mecânicas elas são parecidas, mas ele soube, né, o Fabian soube adaptar muito bem para a temática do jogo de Marvel e tudo mais. E eu comprei essas cartas num site há muito tempo atrás, que chamava Império Nerd, que também infelizmente fechou. E eu lembro que eles foram muito gente boa, porque eu comprei 100 cartas, que seria o equivalente a 2 baralhos, né, porque eles usam um deck de 50 cartas, e eles mandaram o dobro disso, eles mandaram 200 cartas. Eu acho que a empresa já estava para fechar, e eles estavam meio que se livrando do estoque. Eu fiquei bem feliz, né? Foi bem legal. O que mais eu tenho aqui? Esse aqui também,
Esse daqui foi um presente que eu ganhei do mesmo cara que me deu o Lord of the Rings, que é o VS System. O que é isso? Ele é um jogo de heróis, só que ele engloba a Marvel e a DC. E ele é bacana, ele não tem muito a ver com o Marvel Battle Scenes, ele é bem mais simples do que o Marvel Battle Scenes. E é interessante porque ele tem cartas em português e em inglês, então isso daqui foi lançado no Brasil. Eu não sei qual editora, deixa eu ver aqui se eu consigo identificar. Não, aqui não dá para saber. Que editora brasileira lançou isso? E é muito bacana, umas regras bem legais, ele é bem simples. Eu gosto muito. Outra coisa oficial que não é muito comum de ver por aqui é um card game oficial de... Ah, meu Deus, deu branco. De Ben 10. Aqui eu tenho bastante cartas. É um card game oficial mesmo, galera. E eu consegui essas cartas numa lojinha bem X de Sumaré, numa época que eu morava, uma lojinha que ficava bem num bairro de periferia, e eu não sei porque cargas d'água, não era uma loja nerd, era uma padaria. Não me pergunta por que uma padaria estava vendendo essas cartas, tá bom? E é um jogo bem legal, e ele tem umas regras bem curiosas. O layout das cartas bem simples, que é um jogo infanto-juvenil, né, voltado para crianças e adolescentes. E eu gosto de Ben 10, acho uma ideia muito simples, cheia de possibilidades, eu acho um desenho bem feito. E esse card game ele tem uma dinâmica, uma mecânica que é assim. Primeiro você usa um deck de 20 cartas e você perde. A primeira pessoa que não tiver mais cartas para sacar perde. E existe uma mecânica no jogo, eu não sei se foi intencional ou se é um design que deu errado. Quanto mais você perde, quanto mais 100 cartas você vai ficando para sacar, mais poderoso vai ficando a sua mão. Então quem perde vai ficando cada vez mais poderoso. E isso é interessante, é curioso. Não sei se isso foi intencional ou se foi um erro de design. Esse foi um jogo bem criticado lá fora. Tem poucas resenhas dele no YouTube, mas as que tem não são muito favoráveis a ele. Eu já acho um jogo bacaninha, assim. Se considerar que é um jogo para criança e adolescente, que está começando agora nesse mundo, eu acho que é válido. O visual das cartas é bacana. Eu acho que o pessoal reclama demais. O que mais eu tenho aqui? Deixa eu ver. Aqui eu tenho minhas cartas de Yu-Gi-Oh! Tem muita gente que pensa que eu tenho muita carta de Yu-Gi-Oh! Mas na verdade eu tenho 2 baralhos oficiais, né? Depois eu vou mostrar que eu tenho muita carta de Yu-Gi-Oh! Mas oficiais da Konami mesmo, que eu tenho aqui, que não são 2 baralhos, são 3 baralhos. Eu preciso até dividir eles, porque eles estão todos juntos. E eu acho fantástico. Tem aqui uma carta foil, né? Bem bonito, esse brilho. Eu acho fantástico o visual das cartas oficiais de Yu-Gi-Oh! Eu acho muito bem bolado. Eu gosto muito das regras, só que eu gosto das regras como elas eram há 10 anos atrás, até mais. Depois que começou com esse monte de fusão, né, e vem XY e Synchro, e agora tem Link, e o tempo todo você vai jogar, e vai pro deck extra, e puxa a carta, e vai lá. Eu não gosto desse jogo atual de Yu-Gi-Oh! Eu acho bem xarope, na verdade. Eu gosto mais do tradicional, que são os monstrão na mesa, as cartas de magia bem básicas, armadilhas. E então, por conta disso, como o jogo mudou muito, o jogo de Yu-Gi-Oh! Hoje, o Yu-Gi-Oh! TCG, ele tem uma jogabilidade, uma proposta totalmente diferente disso. Basta você ver aí os gameplays que você acha na net recentemente. E por conta disso eu não tenho mais nem como jogar com os jogadores mais novos. Esse meu deck aqui não daria nem... Nossa, não teria graça nenhuma. Mas eu uso para jogar solo, eu gosto muito do método solo de Yu-Gi-Oh! Eu sei que o Renan tá fazendo uma versão aí. Renan, tô bastante curioso aí
para ver essa sua versão, que é um jogo que eu gosto demais, cara, principalmente se for essa versão mais antigona. Eu acho que dos oficiais, não, ainda tem mais. Aqui tem os meus 4 decks de Battle Scenes. Bom, acho que quem conhece o canal, quem me conhece, sabe que muito provavelmente eu não gostaria de montar decks. E é verdade, eu não gosto de montar deck, de ficar comprando carta, eu quero essa carta para combinar com aquela. Nossa, não tenho paciência nenhuma para isso. Eu gosto de comprar o deck feitinho para jogar. Isso é outra coisa que também me impede de jogar muito com o pessoal, porque acaba ficando com os decks bem pouco competitivos. Eu tenho 4 decks aqui de Battle Scenes. Eu tenho esse daqui, dos Poderes Ocultos, que é o Plano Magistrais. E tenho desse Poderes Ocultos, tem os Desígnios Malignos também. Tem o deck de Vilões, que é muito legal. E tem esse que eu fiz o unboxing, né, que é o Evolução Tática. Força Suprema. O Battle Scenes é um jogo nacional, para quem não conhece, que ele foi lançado pela Copag. E infelizmente, no auge dos filmes de super-herói, o jogo foi descontinuado. E por conta disso, hoje em dia, é bem fácil você achar esses decks ainda por um preço muito acessível. Então aproveitem para comprar, porque como não está sendo mais produzido, uma hora vai acabar, vai sair dos estoques, e aí provavelmente vai virar um item de colecionador bem caro. Então aproveitem agora que está bem baratinho, está bacaninha, tá? E vale a pena. Tem meus decks de Pokémon também, que eu não monto deck de Pokémon, eu compro aqueles decks fechados, que aqui em Rio Claro você acha até em bancas de jornal, padarias. Eu tenho esses 3, depois um amigo meu presenteou o meu filho com um desse daqui, e eu gostei tanto desse deck aqui, do visual deles, que eu acabei comprando um pra mim. Então eu tenho 4 decks aqui de Pokémon, que eu gosto bastante. Pokémon é provavelmente o meu card game favorito. Por quê? Porque ele é um jogo que ele tem uma jogabilidade bem legal, ele é muito simples, você leva 5 minutos para ensinar alguém. Né? Eu não gosto muito das imagens das cartas, eu nunca fui muito aficionado pelo visual do Pokémon, mas as regras do jogo eu gosto demais. Eu acho umas regras tão fechadinhas, tão simples, e que são tão divertidas, que realmente, assim, no que se refere a regras e jogabilidade, o Pokémon é de longe o meu card game favorito. Fora isso, de oficial, eu tenho aqui esse jogo aqui da Copag, que é o Guerra Civil. Ele é também uma variação do Uno, ou jogos similares, né, que a cor e o número da carta são as mecânicas principais, né? Só que com os heróis da Marvel, com as imagens. São as cartas bem legais. Aqui está a Viúva Negra, e as cartas têm cores e números que vão de 1 a 12. Aqui o Gavião. E é um jogo bem interessante, bem legal. A qualidade das cartas é muito boa. E logicamente que eu fiz uma versão solo dele para poder desfrutar. A Copag ela tem uns jogos bem bacanas. Eu estou esperando chegar a Batalha das Horcruxes, ou a Guerra das Horcruxes, que é um jogo cooperativo de cartas do Harry Potter. Gente do céu, não vejo a hora disso chegar. E mudando, não é da Copag, mas a da Estrela, tem a versão de cartas do Detetive, que é um jogo de tabuleiro originalmente, que eu gosto muito, acho bem legal. E tem essa versão de cartas, que é bem bacana. O visual das cartas, né? E eu uso bastante, porque tem um RPG solo que chama Nine Steps, que é na Bloody Heart, que é do mesmo cara que criou o Bivius.
E ele usa esse jogo, Nine Steps and a Bloody Heart, foi baseado nas regras do Detetive. E é um jogo muito bacana esse RPG solo. E às vezes eu jogo o Detetive misturado com as regras desse RPG solo, que nem precisa mudar muita coisa. E eu gostei bastante. Agora eu sei que tem o War também, versão cartas, eu estou bastante interessado em comprar. E deve ser bem legal. Bom, tecnicamente acabou os meus jogos oficiais. O que acontece, galera? Vocês sabem que eu sou, de maneira geral, bastante contra a pirataria. Mas tem algumas exceções, tá bom? Por exemplo, vou mostrar um material agora, que são decks de Yu-Gi-Oh! Que eu encontro em praticamente todas as bancas aqui da cidade. Que são cartas Piratex de Yu-Gi-Oh! Eu já vou explicar por que eu sou a favor dessas cartinhas, mesmo sendo contra a pirataria. São cartas, assim... Primeiro, galera, elas não são feitas para enganar a pessoa que compra, porque ela tem um fundo diferente, é um material diferente. Isso aqui é papelão, galera, olha só. Né? Na original, nas cartas originais, tem um símbolozinho aqui que é brilhante. As cartas têm uma resolução na imagem fantástico do Yu-Gi-Oh! Talvez a melhor que tenha. Mas são bem aceitáveis essa versão aqui. E por que eu não sou contra isso? Que eu acho que tem mais que as bancas venderem mesmo. Cada um desses decks, galera, custa R$ 9,90 em qualquer banca, né? Eles meio que padronizaram isso. Porque são públicos diferentes. A galera que está comprando o card oficial, tá? Não é a galera que está comprando isso daqui. Quem compra isso daqui é principalmente a galerinha mais nova que não tem dinheiro de investir. Porque card game, galera, pra gente que trabalha, que é adulto e tudo, as coisas vão ficando relativas, né? Mas pra galerinha que tá com 14, 15 anos e quer jogar, e muitas vezes não vai ter contato com isso, não vai ter condição. Eu passei por isso. Eu via quando lançou o Yu-Gi-Oh! Eu tava com os meus 16, 17 anos e eu pirei naquilo, né? E não tinha isso para comprar na banca. Então ia me ajudar bastante. Quem está comprando isso são pessoas que, de maneira geral, não estão comprando as cartas oficiais, então não acho que está danando a empresa. Danificando... Eu esqueci o verbo, esse daí, tá? Sendo danoso para a empresa. Se você pensa diferente, galera, bota aí seu comentário, tá? É uma das exceções que eu abro. Nessas bancas de jornal eles vendem muita coisa interessante. Entre elas, eles vendem um card game de Free Fire, que é bem bacana, tá? Não é um card game oficial, na verdade, isso aqui nem pode ser considerado pirataria. É pirataria da marca, mas não do jogo. Porque não existe um card game oficial de Free Fire. E é bem bacana. Esse daqui já é um pouco mais complexo, porque ele tem 3 tipos de cartas, né? Ele tem cartas de personagens, algumas personagens especiais, e tem cartas de armas. Deixa eu ver se eu acho uma aqui, ó. E as cartas de armas, elas têm longo alcance, médio alcance, elas são raras, elas são comuns. E dá pra fazer um card game até de responsa com esses decks. Cada pacotinho desse vem 50 cartas. Com 2 decks desse, dá pra fazer uma coisa muito bacana. Eu não sei qual é o tipo, como chama esse tipo de jogo, em que você tem que sair atirando e caçando outra equipe ou cumprindo missões. Mas é bacana. Eu, o jogo oficial mesmo de Free Fire, eu nunca joguei. Nessa toada, eles vendem também um card game de Fortnite, que esse já é mais parecido com aquelas cartinhas de banco que eu já vou falar, que são cartas dos personagens, que aí elas têm ataque e defesa, que é o padrão das cartas de banca. Tem até canais no YouTube que eles abrem cartas de banca, e eu confesso que eu assisto e eu acho o máximo. Tá bom? Eu acho que é o suprassumo da acessibilidade, é você ter essas cartinhas assim.
super apoio mesmo e tem meu respeito. E para terminar, vou mostrar agora a parte pobre da minha coleção. Essa daqui que eu mostrei, na verdade, já entra. A que eu mais gosto é isso aqui, ó. Eu já estou me estendendo muito, né? Quando eu trabalhava em Piracicaba, eu trabalhava com 2 outros professores, o Caio e o Daniel, que a gente descobriu que a gente tinha uma característica comum, é que nós 3 jogávamos o Hearthstone. E coincidentemente, né, nessa mesma época, na escola em que a gente trabalhava, tinha uma coordenação bem esquisita que achava que tudo que a gente fazia, mesmo quando a gente não estava no horário de trabalho, era ruim para a escola. Então, por exemplo, o Caio, que é um músico sensacional, e eu gosto de tocar, a gente levava nossos violões e no nosso horário de almoço a gente ficava tocando lá e cantando músicas em inglês e tudo mais, numa sala afastada, com a porta fechada e tudo mais, e mesmo assim achavam que isso era ruim para a escola. Então a gente decidiu falar, cara, o que a gente vai fazer nessa 1 hora que a gente tem? Vamos jogar Hearthstone. Imprimimos vários decks, montamos as cartas, imprimimos e a gente passava o almoço, nós 3 ficávamos jogando. E aí a gente acabou, ao longo do tempo, montando todos os decks na época que tinha de cada classe, né? Então tem aqui, ó, o deck da Janna, o deck do Garrosh, ou Garrosh, o deck do Malfurion. Eu jogava com esses 3 aqui, tinha mais um que eu jogava, que é do Uther, né, o Arauto da Paz. E aí tinha o Daniel que gostava do deck do Ladrão, esqueci o nome original, e o Caio gostava de Pirata. E a gente montou os decks, e eu tenho os arquivos até hoje que já foram disponibilizados na nossa comunidade. E claro, tem as regras solos também, solo para quem quer jogar. E para terminar, bom, tem aqui os meus Magics da vida, como eu falei, né? Essa coleção recente começou quando a minha esposa me deu esses pacotes que vendem na internet de 500 cartas. Eu montei 3 decks, que são os 3 decks que eu uso para jogar solo. Não são decks competitivos, galera. Se eu colocasse isso numa mesa com os jogadores de Magic, de verdade eles iam parar no meio e pegar o deck deles e iam embora. Tá? Porque realmente não são decks competitivos, mas para as versões solo que eu já disponibilizei no canal, eles cumprem muito bem a função. Tá? E fora isso, tem aqui essa caixa que é muito especial para mim. Né? Quem fez essa caixa, quem montou essa caixa para mim foi a minha esposa, né, para guardar a minha coleção de cartas de banca, que são essas cartas que você acha em bancas de jornal, você paga 30, agora aumentou, agora aqui em Rio Claro tem alguns que custam 40 centavos o pacotinho com 4, e tem alguns outros que custam 50, mas ainda assim é barato, porque com 5 reais você compra 50 cartas. Foi isso? Não, 40 cartas, e 40 cartas é mais do que suficiente para fazer um joguinho aí. Então o que eu tenho aqui, né? Tenho decks de Dragon City, tá? Bem feitinhas as cartas, uma qualidade bacana, tipo, vale mais do que o que eles estão, sabe, é um material bom, as cores são bacanas, olha só. Tá certo, a Dragon City, eu sei que a maioria da galera não curte, mas dá pra fazer bastante coisa, porque aqui, ó, essa carta de Dragon City, por exemplo, né? A maioria só tem, dessas cartas, elas são feitas na base do ataque e defesa, que dá pra fazer bastante jogo. Eu já apresentei um método, tem outro que eu criei não, né? Que eu aprendi e adaptei. Mas essa daqui, ó, ela tem fortalezas, debilidades, resistências e imunidade. Tem muita informação nessa carta aqui que dá pra gente transformar num jogo solo fantástico. Eu tenho aqui dos Vingadores, aqui o fundo, que é baseado no filme, né, nos filmes, no Endgame. Umas imagens bem legais. E é bacaninho, tem bastante carta. O que mais eu tenho? Vamos lá. Tem uma que é muito legal, essa coleção aqui, que é um card game de banca do Jurassic World. E é muito bacana porque são os dinossauros, mas não são só
as estatísticas, né? Ataque e defesa. Tem a descrição, habitar, e realmente eu pesquisava, né? Pesquisei, e realmente são informações reais, e é muito legal. Tem um outro aqui do Dragon Ball, que é muito bonito mesmo. Olha só o fundo dessa carta aqui. E as cartas são super coloridas e super bem impressas. Aliás, é bem bonito esse aqui do Dragon Ball. Bastante carta eu tenho. Tem mais um do Ben 10 aqui, que já são nessa pegada, que são cartas bem legais. Uma qualidade bem bacana. Ó, são as cartas, olha só o brilho dela. Deixa eu ver se consigo pegar a luz aqui, ó. Então são cartas de um material legal, que tem esse brilho. Não é coisa mal feita, feita nas coxas e tudo mais. Eu não sei onde é feito, por que isso daqui existe e por que é tão barato. Eu tenho um que eu gosto bastante de jogar com meu filho, que é um Marvel Super Heroes em formato Lego. Embora seja Marvel, de vez em quando você esbarra com uma coisa assim, ó. Tem uma carta, ó, o card game chama Marvel Super Heroes. E aí tem essa carta maravilhosa aqui. Que mais nós temos? Ah, tem aqui um bem legal do GTA. Que é legal porque em vez de ele ter ataque e defesa, ele tem uma pontuação de armas e quanto de dinheiro que você tem. Eu nunca joguei GTA na vida, mas eu sei como é que o jogo funciona. E bacana, eu vi, tava lá, falei, eu vou comprar antes que acabe isso daqui. Aqui, galera, tem o card game do Naruto e olha só que pasmo, eu fui comprar, eu tava bem barato e eu comprei muita carta, tipo, tudo isso daqui é só de Naruto, e eu achei que ia ser essas cartas de ataque e defesa, como geralmente a gente encontra, mas não, isso daqui é o card game mesmo, com traduções decentes, e é a carta original mesmo, daquele que eu mostrei, que eu considero mais bonito. Eu não sei como é que eles fizeram isso, mas realmente é muito jogável isso daqui com as regras originais. Por isso que aquelas cartas estão bem conservadas, porque eu uso essas daqui para jogar, para fazer meus jogos solos, e não preciso mexer naquelas. E fora isso, galera, eu tenho uma versão aqui do Naruto, com essas de ataque e defesa. E tem muita coisa de Yu-Gi-Oh! Por exemplo, tem essa coleção baseada na temporada do 5D, né? Que aqui já é pirataria das cartas mesmo. Mas elas são metade do tamanho da carta oficial. Então elas não foi feita para tentar enganar ninguém. E tem mais essa daqui de Yu-Gi-Oh! Também, que já são mais brilhantes. Que foi esse tipo de carta, foi a primeira vez, foi com essa carta. Eu trabalhava numa escola lá em Campinas, isso há muito tempo atrás, e eu precisava dar uma aula extra e eu não fazia ideia do que eu ia aplicar para os alunos. E eu passei em frente à banca que ficava, tinha um supermercado em frente à escola, e nesse supermercado, na frente, tinha uma banca de revista, e eu vi lá essas cartinhas. Foi aí que começou essa coleção aqui de cartinhas de banca. E eu comprei, assim, muito no impulso. Eu falei, cara, eu preciso fazer uma atividade com a criançada e eu vou usar essas cartinhas. Eu ainda não fazia como. Pensei, e foi a primeira vez que eu usei jogos de forma pedagógica. E tudo começou por causa dessas cartinhas aqui. Tá? Então, são bem bobinhas, não tem muita coisa que a gente pode tirar disso. Mas isso aqui influenciou muito a minha prática pedagógica, me fez pensar no jogo como ferramenta pedagógica, e a minha carreira está caminhando para isso, né, de trabalhar com jogos pedagógicos e tudo mais. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado.
Eu estou esperando agora chegar o card game do Harry Potter. Quando chegar eu vou fazer um unboxing, vai ser bem massa. Porque ele é um jogo cooperativo, então com certeza vai dar para jogar solo. Foi isso, galera, um vídeo um pouquinho mais longo, falei muito. A gente se vê.